quando adentrei dentro de casa, irmãos, o meu pai manda eu entrar ao quarto, mal sabia eu que estava preparado para mim. Mandou tirar a minha roupa, pegou uma cinta, amarrou nas minhas pernas e me pendurou de cabeça para baixo num prego grande que tinha naquela viga e pegou uma tala de um pneu desse tamanho, dessa grossura e me deu uma surra porque eu estava indo para a igreja dos crentes. Quando eu me levanto, que eu vou em direção à porta, em que eu abro a porta para sair para o corredor, irmãos, eu já vejo aquele tumulto todo, as pessoas correndo de um lado para o outro, aquilo foi tudo rápido, irmãos. E aquela fumaça, aquele calor, começou a me intoxicar. E eu perdi as forças, acabei caindo no chão. Quando eu caio no chão, irmãos, eu faço uma oração e digo assim. Nisso, meus irmãos, que eu estou deitado sobre o chão, de repente, eu escuto uma voz no meu ouvido dizer assim. Vai bem contigo! Senhor, é tu que está falando comigo ou é eu que já estou variando? Eu falo variando, irmãos, porque lá no prédio Joelma foi constatado pelos bombeiros que nós estávamos com 1.200 graus de caloria. De repente, para provar minha fé, pastor, eu vejo aquela senhora grávida sair dentre as chamas de fogo. Aquela senhora, naquele desespero, o fogo pegou na sua roupa, no seu cabelo, e ela começou a se debater, e ela se joga com tudo no chão. Quando ela se joga com tudo no chão, irmãos, a bolsa dela se rompe. Eu vi a criança descer, pastor. Ela e a criança foram consumidas em fração de segundo pelo fogo. Os irmãos já viram alguém sendo carbonizado pelo fogo, irmãos? É coisa tremenda. Agora para pensar, irmãos. Se um fogo desse material faz uma coisa dessa, imagine o inferno como é que não é. Tem muita gente que não aceita Jesus, crente desobediente, se não obedecer a palavra, vai para lá também. Quando eu estou deitado sobre o chão, o que é que eu vejo ali, irmãos? Eu olho, eu vejo uma barra de uma vestimenta. Aí eu desço os meus olhos, eu vejo os pés dele. Quando eu olho os pés dele, o que é que eu contemplo lá? Dos pés dele saía raio de luz reluzente que meus olhos não podiam conter. Aí eu vou subir nos meus olhos, O que é que eu vejo lá? Por gentileza, irmão, estenda a sua mão para mim. Eu vejo a sua mão estendida. Quando eu olho na sua mão, eu vejo a barra da manga, da veste, e da sua mão saía raio de luz reluzente que os meus olhos não podiam conter. Com muita alegria e satisfação, quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Eu mesmo, pastor, vivendo da obra, o Senhor mandou eu dar 2 carros para a obra missionária. Eu ganhei o carro no meu aniversário em 95 e em 96. Em 97, Jesus manda eu dar o carro para a obra missionária. Eu falei, Jesus, eu vivo pela fé, como é que tu vai mandar eu dar o carro para a obra missionária? E como eu duvidei, ai de ti se tu não fizer. E eu temi, fui lá e dei para a obra missionária e pronto. Eu falei, Jesus, agora tem criança pequena, fiquei sem carro. Aí eu fui pregar em Santo André, os irmãos me trouxeram de volta para a Americana, e o irmão pousou na minha casa, e eu pensei que o irmão foi embora. Na segunda-feira, pastor William, eu quero que o senhor ore por esse carro aqui, acabei de comprar, que eu vou embora agora para Santo André, e eu quero que o irmão ore por ele. Aí eu orei, pastor, eu tinha dado uma Belina ano 78 para a obra missionária, e apareceu esse irmão lá com o Opala Comodoro, no ano 97, tudo encarpetado, tudo bonito, tudo daquele jeitinho que antigamente era só pastor presidente que andava nesse carro. E aí, meus queridos irmãos, eu entrei dentro do carro, orei por ele, abençoei. Quando eu disse amém, ele disse, pastor William, o carro é teu. Mas aí, pastor, mudei para Santa Bárbara do Oeste, aí o pastor me pôs para a sede, eu fui co-pastor dele por 5 anos, pastor Antônio Munhoz. E aí, meus irmãos, meu filho, esse caçula que está aqui comigo, ele era recém-nascido, e eu estou na reunião de obreiros, Jesus chega no meu ouvido, dá o teu carro para missão. Falei, como é que é, Jesus? Dá o teu carro para missão. Eu disse, Jesus, agora eu moro longe da sede, tenho criança pequena, agora esse recém-nascido, e é longe, e agora, Senhor? Dá o teu carro para missão. Eu falei, mas Jesus, e para quem que é? Para o missionário do Paraguai. Eu falei, meu Deus. Aí na reunião de obreiros, cheguei para o meu pastor e disse assim, pastor Munhoz, Jesus acabou de falar no meu ouvido que era para mim dar o carro para a obra missionária. Até ele assustou. De novo? Falei, de novo, meu pastor. Para quem? Para o missionário do Paraguai.
Ele está aí? Tá. Então vai lá e dá para ele. Aí eu cheguei, chamei ele, chamei uns diáconos, que eu não faço nada sozinho, levei ele em Santa Bárbara, mandei aquilo que o senhor falou. Tem gente que acha que coisa que não presta mais, pastor, já dá para obra. Não é assim não, meu irmão. Deus nem aceita isso. Aí eu peguei e fui lá no borracheiro, mandei colocar 2 pneus novos, mandei dar um jeitinho no carro, e o missionário sem saber de nada. Aí eu falei pro dono da borracharia, disse assim, quanto que foi todo esse negócio aí? Foi R$ 150. Falei, olha, eu vou te dar um cheque daqui para 30 dias, que eu vou pregar em umas igrejas por aí, então tal dia você põe. E aí, irmãos, a hora que eu estou preenchendo o cheque, o irmão diácono chorando, pastor William, deixa que eu pague isso aí para o senhor. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Aqui dentro, não falei na frente, né? E aí, meus queridos irmãos, eu dei o carro para o irmão, para o missionário. Sabe o que ele fez, pastor? Vendeu o carro, comprou o terreno, aliás, já tinha o terreno comprado, e construiu o templo, e o nome do Senhor está sendo glorificado. E eu falei, e agora, Jesus? Aí, meus queridos irmãos, tem um mistério aí, pastor. Permita-me eu dizer rapidinho. E esse meu filho mais velho que está aí, ele era pequenininho na época, ele tinha 10 anos. E me veio uma notícia desagradável da escola. E eu peguei como pai, dei uma surra nele. Dei uma surra nele, bati nele e tal, e ficou por isso mesmo. Aí de madrugada eu fui orar, porque Jesus me visita muito de madrugada. Ele vem falar comigo pessoalmente. E aí, meus queridos irmãos, Jesus chega no meu ouvido e fala assim para mim, meu servo, tu quer a benção? Eu falei, logo, Jorge, Jesus, eu estou precisando de um carro mais novo, eu tenho crianças pequenas aqui, moro longe agora da sede. E aí, Jesus, tu quer a benção? Eu quero, Senhor. Então peça perdão para o teu filho. Falei, como é que é, Jesus? Peça perdão para o teu filho. Eu falei, mas Jesus, que negócio é esse? Não estou entendendo esse mistério. Aí Jesus falou assim para mim, sabe o que foi? Tu bateste nele e não foi lá na escola verificar primeiro o que aconteceu. E ele está sentido contigo. Falei, Jesus de Nazaré. Sabe o que eu quero falar nesta noite, igreja? Tem muita gente que não recebe perdão porque não sabe perdoar. A Bíblia diz, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Não adianta você fazer campanha de 7 dias, não adianta você fazer campanha de oração, se você não perdoar, você não recebe a tua bênção. Aí, meus irmãos, no outro dia, ele levantou, que ele ia entrar cedo na escola, e eu chamei ele antes de ir para a escola, e falei, meu filho, vem cá. Só que eu não disse para ele que Jesus falou comigo. Aí eu falei para ele, falei, o papai te bateu e tal, eu quero que você perdoe o papai. E ele assim, e eu falei, me perdoa? Me perdoa? Aí ele, tá bom, pai, eu perdoo. Então me dá um beijo aqui, tu dá um beijo. E eu abracei ele, falei, tal. Irmãos, isso foi 7 horas da manhã antes dele ir para a escola. Quando foi 8 horas da manhã, a minha mãe liga para mim de São Paulo. Meu filho, você está sabendo alguma coisa do banco? Porque eu trabalhei muitos anos em banco, eu fui gerente do Bradesco, fui gerente do Banco Francês, já fui professor também, já dei aula no ginásio. E aí, meus queridos irmãos, minha mãe, falei, mãe, faz 7 anos que eu saí do banco, eu não sei de nada. Liga para o França, aquele que eu contei para os irmãos aqui sexta-feira. E aí eu liguei para ele e ele falou, William, você está sabendo que o sindicato dos bancários colocou o banco na justiça? E eu falei, não estou sabendo, França. Falou, liga lá para o sindicato e eu vou te dar o telefone e você vai falar com o advogado. E aí, meus queridos irmãos, liguei lá e conversei com o advogado. Aí ele perguntou para mim, que ano que o senhor entrou no banco? Eu falei, no dia 5 de março de 85. Que ano que o senhor saiu do banco? No dia 1º de fevereiro de 93. Qual é o teu nome completo? Aí eu dei o meu nome, ele olhou a lista lá e falou, o teu nome está aqui na lista. Então o senhor vem hoje, assim, terça-feira, o senhor vem aqui para a reunião à noite, que tem uma reunião com todos os ex-funcionários do banco. E eu fui, irmãos, para São Paulo, fui até de ônibus. Aí cheguei lá, encontrei todos os meus funcionários, meus ex-funcionários, meus gerentes. E o meu nome é William, eu fui o último. Quando eu cheguei lá, irmãos, aí eles falaram assim, olha, seu William, você não veio numa reunião? Então tá aqui, ó, tem um cheque aqui, no valor de 2.800 e poucos reais. Aí eu falei, ô glória. Aí daqui um pouco, o senhor não veio numa outra reunião, né? Eu falei, não vi, não estava sabendo. Falei, olha, então o senhor vai lá na tesouraria, que tem outra coisa lá. Cheguei lá, meus queridos irmãos, tinha outro cheque num valor de 17 mil reais e uns quebrados. Somando os dois juntos dava 20 mil reais.
E eu, quando olhei, eu quis dar um glória, mas não pude, né? Tive que conter. E eu fiquei tão alegre, irmãos, que eu peguei o último ônibus lá em São Paulo, que era meia-noite, 11 horas. Cheguei quase 1 hora da manhã em Americana. No outro dia de manhã, fui no gabinete do meu pastor, falei, pastor Munhoz, olha a bênção que eu ganhei aqui. Quando ele olhou, não esquece o dízimo. Aí eu falei, não, meu pastor, sabe o que é, pastor Cisino? É que o senhor ora, o senhor consagra, o senhor jejua, o senhor ora para esse povo, e na hora que o seu povo ganha a benção, então, e benção fica por isso mesmo. Não faça isso não, meu irmão. Se você recebeu a bênção por intermédio da oração desse servo de Deus, vem aqui e dá aquilo que o Senhor te deu, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Aí, como eu era gerente, meu cheque especial era muito alto, não estava trabalhando mais, vivendo da obra. Aí eu peguei, paguei o banco, paguei tudo que estava devendo, me sobrou R$ 6.800. Desses R$ 6.800, aí eu peguei, irmãos, dei de entrada no Gol Bola, ano 96, golvinho, e está lá em São Paulo, dando glória a Deus, aleluia, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Mas primeiro, pastor, para receber a bênção, eu tive que pedir perdão para o meu filho. Então, meu irmão, veja lá, viu? Se a tua bênção está sendo impedida, vai lá e pede perdão e deixa o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Irmãos, é a primeira vez que eu estou aqui nessa igreja. E eu quero dizer aos irmãos, eu sou filho de índio. O meu avô ainda é cacique da tribo dos Chavantes, na cidade de Porto Mutim, Mato Grosso. Essa tribo do meu pai, irmãos, ainda são carnívoros. Eles ainda matam as pessoas e comem as pessoas. Algum tempo atrás nós tentamos, a minha mãe, nós ir lá visitarmos a aldeia do meu avô. Só que a diretoria da FUNAI não permite que nós entremos lá, porque é uma tribo carnívora. Para os irmãos terem uma ideia como que é um índio, o meu pai, quando soube que eu estava indo para a igreja dos crentes, num domingo à tarde, meu pai foi me buscar na escola, irmãos. E o meu pai, quando bebia, irmãos, fazia muita desgraça dentro de casa. Minha mãe era constantemente carregada para o hospital. Eu, como filho mais velho, presenciei muita coisa do meu pai. E naquele dia, irmãos, meu pai foi me buscar na escola, que eu estava fazendo um trabalho. E na volta, irmãos, nós morávamos naquelas casas antigas, que o dono da casa morava em cima e nós embaixo. E o teto da casa era assoalho de madeira como esse aqui. E tinha uma viga igual aquela ali da galeria. E quando adentrei dentro de casa, irmãos, o meu pai manda eu entrar ao quarto. Mal sabia eu que estava preparado para mim. Mandou tirar a minha roupa, pegou uma cinta, amarrou nas minhas pernas e me pendurou de cabeça para baixo num prego grande que tinha naquela viga. E pegou uma tala de um pneu desse tamanho, dessa grossura, e me deu uma surra porque eu estava indo para a igreja dos crentes. A surra que o meu pai me deu foi tão grande, irmãos, que eu vinha desmaiar. Quando eu fui acordar, irmão, sabe o que aconteceu? Eu estava tomando, meu pai começou a passar água, amor e sal nas minhas costas, porque estavam vertendo sangue. 6:50 da noite, minha tia passou na minha casa e disse, William, você está pronto para ir para a igreja? Eu, sem poder responder, meus queridos irmãos, assim mesmo eu respondi para ela, sim tia, eu estou pronto para ir para a igreja. Assim mesmo, irmãos, coloquei uma camisa bem fina e fui para a igreja exaltar o nome do Senhor. Aí, meus queridos irmãos, no meio do culto eu passei mal, o pastor mandou verificar o que aconteceu, e eu disse ao pastor o que havia acontecido, e aí ele chamou a minha tia e disse assim, olha, vamos reunir alguns irmãos, e vamos lá na casa dele, vamos falar com o pai dele. Eu tinha 7 anos de idade quando ele me deu essa surra. Aí, meus irmãos, o que aconteceu? O diabo é tão sem vergonha que avisou meu pai que os crentes iam lá. E com isso meu pai ficou muito dia fora de casa. Pois bem, o tempo passou. No dia 29 de dezembro de 69, eu apenas com 12 anos de idade, eu desço as águas batismais para a glória do nome de Jesus. E em seguida estudei música, toquei na banda, cantei no coral, eu cantei as 4 vozes, soprano, contralto, baixo, tenor. Até hoje eu canto as 4 vozes. E aí, meus irmãos, em junho de 70, a minha mãe aceita Jesus como Salvador. Quando minha mãe é submergida na água, a minha mãe recebe a bênção primeiro do que eu.
Quando ela é submergida na água, Jesus batiza minha mãe com o Espírito Santo dentro da água, dando já dom de profecia para minha mãe. E eu fiquei contente e alegre. Falei, bom, agora tenho eu e a minha mãe servindo ao Senhor. Só que a minha alegria, irmãos, durou pouca. A minha mãe era enfermeira, trabalhava no Hospital São Paulo. E o que aconteceu, irmãos? As colegas da minha mãe diziam para ela assim, a dona Nelina agora é crente, agora a dona Nelina ela não fuma mais, ela não bebe uma cerveja e tal. E todo dia na cabeça da minha mãe, a minha mãe não aguentou e acabou se desviando, voltando para trás. Volta eu servir ao Senhor sozinho. Pois bem, o tempo foi passando, meus irmãos. Pastor, não é doutrina que aqui está o Senhor para dar doutrina. Eu estou contando coisa que aconteceu comigo. Eu era crente na verdade, irmãos, mas eu tinha 3 defeitos. Nunca dei trabalho para pastor, nunca pastor me chamou minha atenção. Mas eu tinha 3 defeitos. Uma, eu não gostava de culto de doutrina. Segundo, eu não gostava de orar. Já viu um adolescente gostar de orar? E tem velho também que não gosta de orar. É crente 6 horas, vai com a oração dos outros. Aí, meus queridos irmãos, também eu era noveleiro de mão cheia. Assistia as novelas da Globo, primeiro para depois ir para o culto. E assim mesmo chegava nos cultos, era 15 para 9 e sentava lá no último banco e começava. O último banco é problema lá na igreja. Só a graça do Pai. Aí, meus irmãos, no dia 13 de fevereiro de 73... 3 irmãos vão na minha casa me convidar para orar. Justo quem que eles foram chamar? Eu, para orar, que não gostava de orar. Estava com 14 anos já. Aí, meus queridos irmãos, eu, por educação, aceitei o convite. Quem foi? O líder da mocidade, um diácono e um presbítero. Eu aceitei o convite e fui orar para uma irmã que está doente. Eu morava no bairro Tucuruvi, em São Paulo, e essa irmã no outro bairro, Parque dos Chaves. Aí, meus irmãos, quando chegamos na casa desta irmã, olha a surpresa. Eu encontro essa irmã na sua sala deitada no chão orando. E eu, como crente meio lá, meio cá, eu já murmurei logo. Mas para orar precisa deitar no chão? Eu no pensamento. E os irmãos que foram comigo também fizeram a mesma coisa. Dobraram o seu joelho e colocaram o seu rosto no chão. E a oração, irmãos, ficou tão gostosa que eu fiquei com tanta vergonha dos irmãos que eu também fiz a mesma coisa. Dobrei o joelho e coloquei meu rosto no chão. Igreja, bendita foi a hora em que eu coloco meu rosto no chão. Sabe o que Jesus faz? Naquele momento, Jesus me batiza com o Espírito Santo. Quando Jesus me batiza com o Espírito Santo, aquela irmã que eu não a conhecia, Deus toma ela em línguas estranhas e ela entrega uma profecia para mim. Olha a profecia para mim, irmãos. Meu servo, eis que batizei tu com meu Espírito Santo, com dons de variedades de línguas. Não é todos que têm esse dom. O que é variedade de língua? É você falar várias línguas. Por exemplo, se alguém for batizado com o Espírito Santo hoje aqui, Jesus vai me dar a mesma língua da pessoa, aí eu vou saber se a língua estranha que ele está falando é de Deus ou não, porque o diabo também fala língua estranha. Aí, irmãos, olha assim, eis que batizei tu com meu Espírito Santo, com dons de variedades de línguas. Se tu crê, olha, se tu crê, vou eu te usar tu inglês, francês, alemão e japonês. Já se cumpriu tudo isso. Em 87 eu fui convidado para ministrar na ADONEP, Associação do Evangelho Pleno de Homens de Negócio, lá em São Bernardo do Campo, no Hotel Holiday on Ice. Na hora que eu estava ministrando, irmãos, estava um empresário lá que foi convidado por um dos pastores para estar lá na ADONEP, no jantar. E na hora de ministrar, que eu estava ministrando, Jesus me dá uma língua alemã. Eu nunca estudei alemão e eu não sei falar em alemão. E na hora, irmão, que eu estava ministrando, o Senhor me dá a língua alemã, eu vou direto ao empresário e o Senhor fala a vida todinha daquele homem. E no final da reunião, o homem aceita Jesus como Salvador e hoje é pastor da Igreja Batista, está exaltando e glorificando o nome do Senhor. Aí, meus irmãos, em 89, no setor que eu trabalhava lá em São Paulo, eu fui convidado para pregar no Congresso da Mocidade. E na hora que eu estava pregando, Jesus no meu ouvido, canta em japonês. Eu falei, Jesus, não estou vendo japonês na igreja. E eu também não sei japonês.
E Jesus no meu ouvido, em cima do púlpito, canta em japonês. Falei, mas Jesus, não estou vendo japonês na igreja. Aí Jesus canta em japonês. Aí, irmãos, eu falei, Jesus, qual é o hino que quer que eu cante? Em japonês. Aí o Senhor no meu ouvido, canta o hino 39 da harpa em japonês. Aí eu falei para o pastor da igreja, sabe daqueles pastor antigo da Assembleia de Deus, aqueles veteranos, que eu sou daquele tempo do pastor Cício Canudo de Lima, pastor Alfredo Requidal, pastor Cisino, eu fui criado no meio deles. A minha adolescência, a minha juventude foi tudo ao lado desses grandes homens de Deus. Aí, meus queridos irmãos, eu virei para trás e falei para o pastor da igreja, que era o meu pastor. Pastor Idai, Jesus está mandando eu cantar em japonês. Sabe o que ele falou? Vocês oram muito e dá nisso aí. Eu quero ver o que vai sair aí. Aí, irmãos, Jesus me deu na hora. E se o Senhor mandar eu cantar aqui, eu vou cantar. Sabe por quê? Porque esse hino tem um mistério. Todas as vezes que o Senhor manda eu cantar nas igrejas, nos congressos, irmãos, sabe o que acontece? Paralítico sai andando, cego vê, e o nome do Senhor é glorificado. Lá em Atibaia, quando o Senhor mandou eu cantar, estava um rapaz na cadeira de roda lá que levaram ele, e na hora que eu comecei a cantar, o rapaz levanta correndo no meio da igreja, e o nome do Senhor foi glorificado, e a família toda aceitou Jesus como um Salvador. Aí, irmãos, mas não terminou a profecia. Olha a profecia. Vou eu te usar tu inglês, francês, alemão e japonês. Mas olha só. Mas para isto, ó, vou eu te passar tu pela prova para tu saber que eu sou Deus. Pastor, se algum jovem receber uma profecia dessa hoje, na primeira esquina já desvia logo. Porque muitos não estão preparados para ouvir a correção de Deus. Porque hoje, pastor, a maioria só quer bênção, só quer profecia de bênção, só profecia de prosperidade, mas correção de Deus ninguém quer. E se vai falar, não é de Deus. É isso que acontece, por isso que tem muita gente fracassado, porque não recebe a correção de Deus. Deus corrige aquele que Ele ama, que é para o seu decreto. E aí, meus irmãos, eu tinha 14 anos de idade. Aí meus irmãos falaram assim, mas para isso, vou eu te passar tu pela prova para tu saber que eu sou Deus. Aí, irmãos, sabe como eu era conhecido lá em São Paulo, pastor? O homem dos 9 dons. Porque eu dava lugar mesmo. Quando eu falava que era irmão William que ia para as vigílias, ia para os trabalhos, irmãos, e olha, o Senhor me revelava pecado, quantas vezes o Senhor me subia em cima do púlpito, às vezes o pastor, presidente, pastor William, vai devagar. Eu falei, pastor, daqui 5 dias o senhor vai tratar o caso desse homem. Dava 5 dias o pastor tratando o caso dele, ele me chamava, William, eu sei que Deus é meu filho, mas vai devagar. Mas, meus queridos irmãos, vocês sabem, agora a gente está velho, né? Como diz Paulo, quando é menino, você faz coisa de menino. Agora, quando o Senhor me revela essas coisas, aí eu chamo em particular, chamo o pastor da igreja, porque Jesus também não escandaliza ninguém. Aí, meus queridos irmãos, eu já com 15 anos de idade, pastor, aí eu resolvi namorar. Arrumei uma namorada mais velha do que eu. Eu tinha 15 anos, ela 17 anos. Porque eu queria casar cedo. Porque antigamente na Assembleia de Deus não se consagrava moço solteiro. O único solteiro que eu conheci na Assembleia de Deus era o missionário Celso Lopes dos Santos e também o Lélio Washington Marinho, lá do Belenzinho. Aí, meus queridos irmãos, arrumei uma moça, a mais velha do que eu, e começamos a namorar. Sabe com quantos anos eu fui casar, pastor? Que para quem queria casar cedo, fui casar com 32 anos de idade. E sabe onde que eu arrumei minha namorada? Num congresso como esse. Na hora que eu estava pregando lá no Jardim Elba, olha o mistério, jovem. Não precisa você sair correndo para lá e para cá para arrumar uma benção, não. Fica aqui no teu lugarzinho que Jesus manda a tua benção aqui nesse lugar. Aí eu fui pregar numa congregação. O Senhor falou para mim, tu vai pregar num lugar, tu nunca fosse nesse lugar. Aprenda, jovem. Isso foi em 82. Olha só. Tu vai pregar num lugar.
E a tua bênção é dos olhos assim, da cor assim, do tamanho assim, do cabelo assim. Jesus me deu a característica da minha esposa Joana todinha, pastor. E ela não era crente ainda. Jesus falou comigo em 82, ela aceitou Jesus em 84. Sabe quando foi concluir a bênção? Em 87. Eu fui pregar no congresso da mocidade lá na igreja dela. E na hora que a mocidade se reuniu lá na frente, para mim orar para as pessoas que aceitaram Jesus, eu sem conhecer ela, pastor, pedi licença para o pastor da igreja, desci do púlpito e peguei, olhei para ela sem me conhecer, peguei no braço dela e disse assim: você entendeu a mensagem do Senhor? E ela disse: eu entendi, então é você que é a minha preparada. E ela está aí, ó, dando glória a Deus, aleluia, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Pois bem, aí meus irmãos, quando foi no dia 13 de novembro de 73, ó, o irmão William passando a prova. A mocidade e a banda foi convidadas para tocar e cantar na cidade de Tu. Eu, em vez de ir com os irmãos da banda, eu resolvi ir com os jovens. É lógico, minha benção estava lá, então eu resolvi ir com os jovens. E nós fomos numa perua Ford antiga, com 13 pessoas dentro, irmãos. Quando chegou, irmãos, na Castelo Branco, lá em São Paulo, perto da cidade de Tu, veio um vácuo e tomou conta do nosso carro. Quando o Esmeraldo pisou no breque, irmãos, o breque falhou naquela hora. Quando ele jogou o carro para acostamento, não deu outra. O carro acabou capotando com nós tudo dentro. Meus irmãos, nós fomos parar numa ribanceira lá embaixo. 3 pessoas morreram na hora. Uma foi a Tereza, a esposa do Esmeraldo. E o seu filho recém-nascido morreu na hora. Uma jovem, a Edna, quebrou as 2 pernas. Um moço novo convertido quebrou a coluna. A Deci teve hemorragia interna. Eu e o Edis Palma, que hoje ele é casado, trabalha na Polícia Militar, nós 2 saímos daquele carro sem nenhum arranhão. Aí eu dei minha mão para ele, subimos aquela ribanceira e fomos pedir ajuda para aquelas pessoas que estavam caídas lá embaixo. Quando eu estou sentado num Fusca do irmão, um pouco meio tordoado por causa da batida, irmãos, foi aí que eu comecei a ouvir a voz do Senhor. Aí eu já tinha 15 anos. Aí Jesus no meu ouvido: vai até ela. Eu disse: eu não posso, Senhor, que eu tinha problema de coração. Hoje, se tem alguém aqui enfermo nesta noite, se crê, Jesus vai lhe curar. Aí, meus queridos irmãos, o que aconteceu? Jesus: vai até ela. Falei: eu não posso, Senhor, por causa do coração. Mas aí, na terceira vez, eu obedeci a voz do Senhor e voltei novamente para a pista. Irmãos, quando eu chego na beira da pista, os guardas vão trazendo a minha namorada. Quando eles estão preparando ela já para levar para o hospital, o que é que eu presencio lá, irmãos? Da sua boca saía sangue, do seu nariz saía sangue, do seu ouvido saía sangue. E os guardas dizendo: ela deve ter quebrado alguma coisa por dentro, está tendo hemorragia. Nisso, meus irmãos, eu dobro meu joelho e pego na mão dela. Quando eu pego na mão dela, irmãos, ela, vomitando sangue, começa a falar em línguas estranhas. Quando ela começa a falar em línguas estranhas, Jesus me dá um intérprete. Eu recebi o dom de intérprete na beira da estrada. Eu tenho esse dom até hoje. Aí, meus irmãos, eu comecei a interpretar a língua dela. Quando eu interpreto a língua dela, a mensagem era para mim mesmo. Olha só a profecia para mim: meu servo, não temas. Eis que a minha serva está preparada e o meu anjo está aqui e vou levar ela para a minha glória. Quando eu acabei de falar esta mensagem, irmãos, ela solta da minha mão e parte para o Senhor cantando em línguas estranhas. Depois, meus queridos irmãos, para quem não sabe, eu sou sobrevivente do edifício prédio Joelma. Eu vou pedir para o nosso irmão, eu trouxe o DVD do comentário, irmãos, desse edifício Joelma, vocês vão ver. Eu quero dizer ao pastor, eu trouxe para a igreja ver, eu não vendo esse CD. Sabe por quê, igreja? A Casa Publicadora das Assembleias de Deus queria fazer um livro sobre a minha pessoa. O Takayama queria fazer um livro também sobre a minha pessoa. E todas as vezes que eu vou gravar o CD, alguma coisa, Jesus sabe o que ele fala para mim, pastor? Meu servo, eu não estou nesse negócio. Não permito que tu faça isto, porque o que aconteceu contigo é para a glória do meu nome. Porque hoje, pastor,
O senhor sabe, o senhor pastor presidente, o senhor sabe que chega muita gente e qualquer coisinha, qualquer testemunhozinho já é motivo para gravar CD para ficar vendendo por aí afora. Não é verdade, pastor? É um comércio, exatamente. E o Senhor não permite. Então os irmãos vão ver, 7 minutinhos só que os irmãos vão ver, para vocês verem o que é que Deus faz. Pode soltar, meu irmão. Joelma, palco da tragédia. Sexta-feira, 1º de fevereiro de 1974. Amanhece a cinzenta cidade de São Paulo. Avenida 9 de Julho, 225, 8h45, 12º andar. As primeiras labaredas surgem. Era o início do que seria mais tarde considerado o mais trágico incêndio da história da cidade. O prédio em chamas, irmãos. Pessoas se jogando. Só quem acompanhou de perto pode contar o que se passou naquela manhã. Na época eu trabalhava no Banco Rales, que hoje é o Banco Itaú. Por volta das 8h30 da manhã, quando eu cheguei ao meu serviço, o meu chefe, o senhor Erasmo, pediu que eu fosse até o edifício Joelma, pegar o elevador, aliás, até o edifício Joelma, receber um cheque num valor de 12 mil cruzeiros naquela época. 15 para as 9 da manhã eu pego o elevador, vou até o 13º andar. O José Carlos me recebe e nesse intervalo que ele vai na tesouraria, do outro lado do prédio do Joelma, o incêndio já havia começado. Quando eu vou de saída para o corredor, que eu abro a porta, já vejo aquele tumulto todo, as chamas, todas as pessoas correndo de um lado para o outro. E foi um tumulto muito grande na cidade, em volta, né? As pessoas muito desesperadas. E a Câmara Municipal, como tem um heliponto sobre o prédio, foi usada como um elemento de transporte. As pessoas eram pegas lá em cima do prédio e trazidas para o heliponto da Câmara, descia para o elevador, e algumas eram atendidas ali mesmo no serviço médico da Câmara e outras eram levadas pela ambulância ali da garagem da Câmara. Auge do horror. Os desesperados em pânico, querendo viver, vêm ao encontro da morte. De repente, que eu olho, eu vejo, antes de tudo isso, eu vejo uma senhora grávida sair dentre as chamas do fogo. E aquela senhora naquele desespero, se debatendo de um lado para o outro, o fogo pegou na sua roupa, no seu cabelo, ela se joga com tudo para o chão. E para afobrar a minha fé, eu vejo a bolsa dela se rompe e eu vi a criança descer. Ela e a criança foram consumidas em fração de segundo do fogo. E enquanto eu tomava café, eu comecei a ouvir o ruído de sirene. Então eu não tinha como entrar em contato com a chefia para saber o que estava acontecendo. Toda a reportagem foi em direção ao incêndio sem ter um contato, um comando na redação. Na época eu tinha 24 anos e tinha 1 ano de profissão. Então foi já no meu primeiro ano, uma das experiências mais envolventes ao longo da minha vida como jornalista. Gente que chegou a tomar elevadores, coisa que não se deve fazer em caso de incêndio. O prédio do Joelma, se fala a memória, tinha 4 elevadores. 3 estavam parados. E eu consegui descer com as pessoas queimadas. Muitas pessoas não tiveram a mesma sorte que William. De todas as vítimas do incêndio, 13 delas foram encontradas carbonizadas no elevador. E, curiosamente, até hoje não foram identificadas. Então acharam 13 corpos, mas todos abraçados e todos juntos. Aí depois separado, no que foram separados, deu 13 corpos, mas completamente carbonizados. Aí foi feito o sepultamento, cada um na sua cova, inclusive foi todo
O material que acharam lá também foi enterrado junto, que era das vítimas. As 13 pessoas não identificadas estão enterradas no cemitério São Pedro, na cidade de São Paulo, e a elas são atribuídos milagres. As pessoas gritando, as pessoas pedindo para que tivessem calma, né? Que as pessoas que estavam lá para que tivessem calma, escreviam coisas no chão, né? Calma e tal, o socorro vem vindo. E vi também a solidariedade das pessoas de São Paulo, né? Que logo começaram a mandar leite, mandar cobertores, e começou a chegar ali. O incêndio do Andraus, que foi 2 anos atrás, teve mais ou menos as mesmas dimensões, só que era um prédio maior, mais seguro, e as pessoas todas correram para o topo do prédio, onde foram salvas por helicópteros. Então, os jornais no dia seguinte estamparam todos, olha, a salvação veio do céu. Então, as pessoas viram aquele incêndio naquelas proporções, elas se lembraram dessa notícia e correram para o teto, na esperança de que a salvação viesse de lá. Só que os helicópteros não conseguiam se aproximar. Primeiro pela fumaça, e porque não tinha como pousar. Então, quando os helicópteros se aproximavam, as pessoas se agarravam na pá do helicóptero. E aí o helicóptero sabia que se saísse assim, ia matar pessoas. Então, eles se mantinham a uma certa distância até que alguém conseguiu saltar, que foi esse caça-níquel, conseguiu lançar uma corda para o outro, fixar uma corda, lançar para o prédio vizinho, e o capitão Caldas passou por essa corda e aí começou a organizar. Quem já viu o filme do Prédio Joelma vai ver o padre lá benzendo uma moça, um saco plástico, tinha um saco plástico, vai benzendo uma moça. Justamente na hora que eu ia saindo, aquela mulher tinha acabado de pular lá de cima. Foi miolo para tudo quanto foi lado. Diante das circunstâncias do que eu vi, eu fiquei 5 meses sem ver carne na minha frente. Seja lembrado o lema prático adotado pelo Corpo de Bombeiros. O incêndio evite onde a prevenção falha. Está bom aí, irmão? Prédio não... Pois bem, o resto aí depois o jornalista dá entrevista. Mas na parte que eu vou chegar, irmãos, eles cortaram, que é a parte mais importante que eu vou passar para a igreja. Nesse dia, irmãos, no dia 1º de fevereiro de 74, eu trabalhava no Banco Halles, que hoje é Banco Itaú. 8h30 da manhã, o meu chefe chega para mim e diz assim, William, você vai lá no edifício Joelma e você vai receber um cheque no valor de 12 mil cruzeiros. E você vai com 2 guardas de segurança, porque naquela época era muito dinheiro. Aí, irmãos, eu peguei o elevador, que eu trabalhava na rua 7 de abril, desci a ladeira da memória, cheguei até o prédio Joelma, 8h35 mais ou menos, eu pego o elevador e vou até o 13º andar. O José Carlos me recebe. Quando eu estou sentado na sua sala, que ele vai à tesouraria, e eu estou aguardando, e quando ele vem com o documento, eu estou assinando um comprovante que eu estou retirando aquele documento. Do outro lado do prédio do Joelma, o incêndio já havia começado. Quando eu me levanto, que eu vou em direção à porta, em que eu abro a porta para sair para o corredor, irmãos, eu já vejo aquele tumulto todo, as pessoas correndo de um lado para o outro. Aquilo foi tudo rápido, irmãos. E aquela fumaça, aquele calor, começou a me intoxicar. E eu perdi as forças, acabei caindo no chão. Quando eu caio no chão, irmãos, eu faço uma oração e digo assim, Jesus, se tu tens um plano na minha vida, eis-me aqui, Senhor. Mas se tu também quiser me levar, eis-me aqui também. Eu estou preparado para subir agora. E abaixei a cabeça e fiquei aguardando a morte chegar. Nisso, meus irmãos, que eu estou deitado sobre o chão, de repente, eu escuto uma voz no meu ouvido dizer assim, vai bem contigo! Aí eu olhei do lado, chama, olhei para outro, chama, olhei atrás de mim, chama, não vejo ninguém. Aí o meu coração ardeu, aí eu falei, Senhor, é tu que está falando comigo ou é eu que já estou variando? Eu falo variando, irmãos, porque lá no prédio Joelma foi constatado pelos bombeiros que nós estávamos com 1.200 graus de caloria. Os irmãos lembram daquele avião na qual aquele pastor Luiz Antônio do Rio Grande do Sul, quantos graus estava lá? 1.000 graus. E nós estávamos com 1.200 graus. Então, meus queridos irmãos, e eu disse, Senhor, é tu que está falando comigo, é eu que já estou variando. Se for tu, Senhor, tu vai falar de novo comigo. E pela segunda vez, aquela voz, vai bem contigo. Aí eu disse, Senhor,
não duvidando de ti, mas pela terceira vez fala comigo. E pela terceira vez, Jesus responde, vai bem contigo. Aí eu lembrei dessa passagem que eu acabei de ler para os irmãos. Lembrei da sunamita. Os irmãos sabem da história, eu acabei de dizer agora. Quando eu lembrei desta passagem, eu respondi para o Senhor, vai tudo muito bem, porque eu estou ouvindo a tua voz. Imediatamente Jesus me responde, então vou eu mostrar para ti quem sou eu. Igreja, se você crê nesta noite, Jesus vai provar para você quem ele é. Quando ele disse, vou eu provar para ti quem sou eu, irmãos, de repente, para provar minha fé, pastor, eu vejo aquela senhora grávida sair dentre as chamas de fogo. Aquela senhora, naquele desespero, o fogo pegou na sua roupa, no seu cabelo, e ela começou a se debater, e ela se joga com tudo no chão. Quando ela se joga com tudo no chão, irmãos, a bolsa dela se rompe. Eu vi a criança descer, pastor. Ela e a criança foram consumidas em fração de segundo pelo fogo. Os irmãos já viram alguém sendo carbonizado pelo fogo, irmãos? É coisa tremenda. Agora para pensar, irmãos. Se um fogo desse material faz uma coisa dessa, imagine o inferno como é que não é. Tem muita gente que não aceita Jesus, crente desobediente, se não obedecer a palavra, vai para lá também. Aí, meus queridos irmãos, foi para provar minha fé. Quando eu acabo de ver esta cena, aquele fogo vermelho que eu vejo desaparece. Mas eu vejo outra coisa diferente. Eu vejo um fogo azul todo resplandecente. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 1, verso 4, que uma coisa de ambar saía entre ela. E ali, meus irmãos, eu vejo um fogo azul todo resplandecente. E lá de dentro daquele fogo soou uma voz dizendo assim, não temas, sou eu. Quando falou não temas, sou eu, irmãos, de repente, aquele fogo azul resplandecente desaparece, mas aí eu vejo outra coisa diferente. Eu vou pedir para o irmão, por gentileza, ficar de pé. O irmão fica desse lado, pastor, dá licença. Eu vou fazer uma simulação aqui para os irmãos ver. O senhor é um pouquinho meio baixinho. O irmão que é alto, por gentileza. Você dá certo. Fica ali perto do microfone. Peço licença ao pastor da igreja. Faz de conta, irmão, que eu estou deitado sobre o chão. Quando eu estou deitado sobre o chão, o que é que eu vejo ali, irmãos? Eu olho, eu vejo uma barra de uma vestimenta. Aí eu desço os meus olhos, eu vejo os pés dele. Quando eu olho os pés dele, o que é que eu contemplo lá? Dos pés dele saía raio de luz reluzente que meus olhos não podiam conter. Aí eu vou subir nos meus olhos, O que é que eu vejo lá? Por gentileza, irmão, estenda a sua mão para mim. Eu vejo a sua mão estendida. Quando eu olho na sua mão, eu vejo a barra da manga, da veste, e da sua mão saía raio de luz reluzente que os meus olhos não podiam conter. Aí eu vou subir nos meus olhos, O que é que eu vejo lá, irmãos? Eu contemplo o rosto dele. Quando eu olho o rosto dele, o que é que eu vejo lá, irmãos? Da sua boca saía fogo, dos seus olhos saía fogo, os seus cabelos eram compridos e cacheados, saía labareda de fogo. Quando eu acabo de vê-lo, ele disse assim para mim, levanta-te, vem, não temas, sou eu. Fica aí. Você crê, igreja? Você crê, irmão? Você crê, jovem? Então creia que pelos olhos da fé, eu já estou vendo ele passeando no meio da igreja. E quando ele passeia no meio da igreja, alguma coisa começa a acontecer. A batismo com o Espírito Santo, a renovação de língua, a cântica espiritual, os enfermos são curados. E tem outro mistério. Enquanto você glorifica, Jesus vai indo lá na sua casa. O que é que eu faço, irmãos? Eu me levanto, coloco a pastinha debaixo do meu braço, eu tenho ela guardada até hoje como recordação. O que é que eu faço, igreja? Eu dou o primeiro passo, eu dou o segundo passo e eu dou o terceiro passo. Quando eu dou o terceiro passo, a mão dele está estendida. Quando a mão dele está estendida, o que é que eu faço, irmãos? Eu pego na sua mão.
Sabe quando você coloca a mão numa chave elétrica, que às vezes o choque joga você longe? Eu fui ao contrário. O poder dele passou para mim na hora. Quando o poder dele passou para mim, irmãos, o que é que ele faz? Ele começa a me puxar. Quando ele me puxa, irmãos, dá licença, irmãos, faz de conta que o paletó do irmão aqui é as asas. As asas dele levantou-se. Quando as asas dele levantou-se, aí eu lembrei do Salmo 91, verso 4. E debaixo das tuas asas estará seguro. Quando eu lembrei desse versículo, irmãos, olha o que eu fiz. Eu peguei, me abracei com ele assim, desse jeito. As asas dele desceu, me cobriu todinho e disse assim para mim: passa comigo agora! Você quer passar com ele? 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 Eu já estou vendo ele passeando no meio da igreja. Se você crê nesta noite, milagre vai acontecer na tua vida. Aquilo que você veio buscar, Deus vai fazer na tua vida, porque eu já estou vendo a glória dele aqui neste lugar. Ei, minha mãe, xeremia. Sabe o que aconteceu, igreja? Eu passei pelo meio do fogo, atravessei o prédio do Joelma e nada me aconteceu. Eu estou aqui para a honra e a glória do nome de Jesus. Mas tem mais. Quando o anjo, irmãos, me transportou, eu apareci do outro lado do prédio do Joelma, que aí não mostra. Uma TV me focalizou. Quando o anjo me transporta, irmãos, eu apareci na janela do prédio fazendo assim, ó. E uma TV me focalizou naquela hora. E eles estavam pensando que eu estava pedindo socorro. Não era não, irmãos. É porque eu estava pulando e saltando de alegria, porque eu tinha visto o anjo pela primeira vez. Nisso, meus irmãos, a minha alegria foi tão grande que eu bati esse braço aqui com toda a força no ferro quente que tinha lá, que grudou meu braço, irmãos. Esse lado meu aqui, grudou minha perna aqui no ferro quente que tinha lá, que grudou, desceu a pele, tudo aqui, mas eu não senti nada porque eu estava cheio do poder de Deus. Não vou mostrar a perna porque não vai dar certo. Aí, meus irmãos, Jesus no meu ouvido: olha para o teu lado esquerdo. Eu olhei, como eu disse ali na entrevista. O prédio do Joelma tinha 4 elevadores. 3 estava parado. 1 eu consegui descer com as pessoas queimadas. Quando eu chego no térreo lá embaixo, irmãos, olha o mistério. Quando eu chego lá embaixo, os meus 2 guardas de segurança, em vez de perguntar como é que eu estava, não, já perguntou: cadê o dinheiro? Falei: está aqui, vamos embora agora. Quando eu vou de saída, aquilo que os irmãos acabaram de ver, aquela mulher tinha acabado de pular lá de cima, irmãos. Foi miolo para tudo quanto foi lado. Eu fiquei 5 meses sem ver carne na minha frente, porque o que eu vi foi coisa tremenda. Aí eu fui para o meu serviço. Olha o mistério, igreja. Quando eu chego no meu serviço, eu tinha 2 chefes. Um dos chefes meu, quando me viu com o braço queimado e a perna queimada, o macumbeiro respondeu, disse assim: quer ver? É crente. Na hora. Aí ele completou, pastor Ruel, e disse assim: quer ver? Essas coisas acontecem com crente. O macumbeiro respondeu. Aí o meu chefe: cadê o dinheiro? Falei: está aqui. Aí Jesus no meu ouvido: eu fui um crente meio desobediente, pastor, mas eu sempre gostei de carregar a Bíblia. Hoje tem crente, pastor, que tem vergonha de carregar a palavra de Deus. A maioria vem para a igreja aqui com coisas que vem para assistir um culto. Você não vem para assistir o culto, você vem para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Aí, meus queridos irmãos, Jesus no meu ouvido: abra a minha palavra. Aí eu abri a Bíblia, irmão, falei: Jesus, aonde? No Salmo 115. Aí eu abri a Bíblia no Salmo 115, irmãos, e eu não sabia pregar, eu só sei cantar, né? Que eu canto muitos hinos da harpa e cantava no coral. Olha só, irmãos, o que acontece. Aí abri a Bíblia no Salmo 115 e atrás de mim tinha um crucifixo pendurado na parede do prédio e eu comecei a ler. E eu falei: Jesus, e agora? Abra a tua boca. Aí eu comecei a ler e comecei a falar: olha, aquele que está lá pendurado
Tem olho, mas não vê. Tem a mão, mas não apalpa. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem os pés, mas não anda. Tem nariz, mas não cheira. Tem garganta, mas não sai som algum. Mas eu tenho um Jesus que morreu, ressuscitou, está vivo. Nós falamos com Ele. Ele salva, Ele cura, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu. Quando eu acabei de falar isso, irmãos, Jesus no meu ouvido: faz apelo. Falei: Jesus, apelo é para pastor. Faz apelo. Eu fiz o apelo. Conclusão, irmão, sabe o que aconteceu? Desde o meu chefe, inclusive o macumbeiro, todos do meu departamento aceitaram Jesus como Salvador. Hoje o seu Erasmo é pastor da igreja presbiteriana e o macumbeiro é pastor da igreja metodista, e eu já fui pregar nas igrejas deles e o nome do Senhor tem sido glorificado. Eu vou encerrar, pastor. Tem mais outro mistério aí. Eu sei que o senhor gosta de missão. Aí, irmãos, eu fui mandado embora para casa. Minha tia fez o curativo no meu braço. Aí eu lembrei, pastor, do ciclo de oração. Aí eu fui lembrar de orar. Eu fui para o ciclo de oração na congregação perto da minha casa. Quando eu estou orando, eu vou para a congregação, as irmãs estavam de joelho no chão orando. E eu, por educação, pus o pé na porta assim da congregação, assim, para não fazer barulho. Quando eu ponho o pé na porta da congregação, lá atrás, eu escutei uma voz assim: é tu, varão, que acaba de entrar no meu santuário. Conta para minhas servas que o meu anjo esteve contigo e eu te livrei do laço da morte. Quem foi contar para as irmãs? Aí o Senhor falou que eu ia fazer uma viagem. Falei: bom, a viagem pode ser por aqui pelo Brasil, tal. Pastor, quando foi no mês de outubro, o banco faliu, fui mandado embora. O missionário Celso Lopes dos Santos, eu trabalhei muito com ele naquela época. E o pastor Mário, que já está com quase 100 anos de idade, já está bem velhinho, foram na minha casa me convidar para fazer uma viagem na obra missionária. Para onde? Na África. Ô William, viemos convidar você para ir para a África. Eu falei: o quê? Eu falei: Jesus, não sei nem minha língua em português direito, como é que contar a língua dos outros? Aí Jesus falou no meu ouvido: tu esqueceu que em 73 eu falei que eu vou te usar teu inglês, francês, alemão e japonês? Eu falei: tudo bem. Aí, meus irmãos, como nós somos enviados pelo Departamento de Missões, preparando documentação e tal, nós fomos para Uganda, aonde o Idi Amin Dada, os irmãos sabem da história, um homem comunista, um lugar pobre, um calor, irmão, que só a graça do Pai. Esse homem, irmão, soube que nós estávamos lá, pastor. E quando nós estamos preparando para já fazer o trabalho do Senhor, esse homem mandou prender a gente, pastor Ruel. E aí nós ficamos detidos a noite toda na cadeia. Nós três, eu e o Celso e o pastor Mário. De madrugada nós dobramos o joelho e começamos a orar. Quando nós começamos a orar, o Celso, Deus começa a usar ele em línguas estranhas, e o Senhor me dá um intérprete. E a mensagem para nós era essa: meus servos, não temeis, fui eu que vos trouxe para este lugar. Se vós credes, hoje mesmo vós sairão e o meu nome será glorificado. Sabe o que eu quero dizer para os missionários? Se você tem chamada de Deus, não temas quando Deus mandar você ir, porque Deus garante a tua vitória. Se você quiser ir, pode ir debaixo da potente mão de Deus e da bênção do pastor da igreja, que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Tem que ir com a bênção do pastor, porque tem muitos aí que só a graça do Pai. Aí, irmãos, sabe o que aconteceu? No outro dia chegou o chanceler, chegou as autoridades, pegou nossos passaportes, olhou que nós fomos fazer o trabalho de Deus e tal. Aí, irmãos, o Celso falando, aí o pastor apareceu, um pastor negrão de 2 metros de altura, e começou a falar com o pastor Celso lá na língua deles lá, e eu sem entender nada. Eu só escutei o pastor Mário falar assim: nem que for para morrer agora nós prega. Falei: Jesus, daqui mesmo já vou para o céu. Não vou ver mais a minha família, Jesus. Aí no domingo à tarde, pastor, nós fomos para o ginásio, vamos fazer o trabalho de Deus. O Celso pregou naquela tarde. Aí o pastor Mário: William, você vai fazer o apelo. Falei: eu? Falei: Jesus, não sei a língua desse povo. Aí ele falou: tá bom, pastor, eu vou obedecer, sou obediente. Irmãos, eu fui para o púlpito, o suor correndo, não era de calor não, era de medo. Falei: e agora, Jesus, cadê a língua desse povo? Aí Jesus no meu ouvido: abra a tua boca. Aí eu disse: Jesus, abra a tua boca.
Na terceira vez eu abri a boca, irmão, falei esta palavra em africano que eu nunca ouvi falar. Eu disse assim, pastor, Tanayosuti Taperoma, que quer dizer em português, quem quer aceitar Jesus como Salvador? Eu falei 3 vezes esta palavra. Sabe o que aconteceu, igreja? Na terceira vez, 1.200 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. E na hora da oração, era paralítico andando, era cego vendo, era surdo ouvindo, e a glória do Senhor desceu naquele lugar. Aí, irmãos, o senhor vai estar lá agora, pastor. Nós fomos para Portugal, em Lisboa. Tivemos lá, meus irmãos, e o nome do Senhor também foi glorificado. Já em janeiro de 75, terminando, enquanto eu estava lá em Portugal, aqui no Brasil, irmãos, tragédia na minha casa. A minha mãe ficou cega das 2 vistas, o meu pai sofreu um acidente, foi atropelado, meus queridos irmãos, ficou todo atrofiado. E aí, quando eu chego na minha casa, irmãos, que eu encontro meu pai desse jeito, a minha mãe nesta situação, eu chego, jogo as malas no chão, irmãos, vou para o quarto, pego uma cadeira, dobro os joelhos e falo assim, Jesus, senta aqui, Jesus, agora quero ter uma conversa contigo. Aí eu comecei, Jesus, tu não mandou eu fazer esta viagem? E Jesus no meu ouvido, mandei. Jesus, tu não mandou eu fazer isto, Jesus? E Jesus no meu ouvido, mandei. E como é que eu chego na minha casa, Jesus? Eu encontro minha mãe desse jeito, o meu pai nessa situação, agora estou desempregado, acabei de chegar da missão, e agora, Jesus? E Jesus no meu ouvido, tu crê? Eu disse, creio. Tu crê? Eu disse, creio. Mais uma vez, tu crê? Eu disse, creio. Quando eu falei, eu creio, na terceira vez, Jesus no meu ouvido. Mais uma vez, vou eu provar para ti quem sou eu. Igreja, seja qual for o teu problema, se você diz que não tem mais esperança, mas nesta noite Jesus manda te dizer, mais uma vez ele vai provar para você quem ele é. Pastor, olha o mistério. 4 horas da tarde eu orando na minha casa, lá na marginal do Tietê, da rodoviária Tietê, tem o supermercado Carrefour e tem o Macro. 2 irmãs da assistência social da igreja do Braz estavam fazendo compras para a assistência social da igreja. Na hora que eu estava orando, a irmãzinha de uma irmã bem pretinha, já está bem velhinha agora, ela é muito de oração, chega para a irmã Neves era cunhada do pastor Lupercio da igreja do Braz. Aí, meus irmãos, lá no supermercado, a irmã Zilda chega para a irmã Neves e diz assim para ela, você está vendo o que eu estou vendo? A irmã Neves respondeu, isso acontece com quem ora, quem não ora não acontece nada. Aí a irmã Neves, eu não estou vendo nada e nós estamos dentro do supermercado e não é hora disso. E a irmã Zilda, mas eu estou vendo. Esse homem vestido de branco vindo ao meu encontro, eu estou sentindo um calor entre mim e ele vem vindo. E a irmã Neves, você para com esse negócio que nós estamos dentro do supermercado e não é hora disso. Olha, mas eu estou vendo esse homem vestido de branco vindo ao meu encontro, eu estou sentindo um calor entre mim e ele vem vindo. Não, você para com esse negócio, nem hora. Não, mas é ele mesmo. Quando ela falou, é ele mesmo, irmãos, o que acontece? Dá licença, pastora. Ele chega perto do ouvido da irmã Zilda e diz assim, com licença, minha serva. E ela, é o anjo do Senhor. E ele diz assim a ela, minha serva, o meu servo, o William da Conceição Ferraz, ele dá o meu nome completo, está me clamando agora. Eu quero que tu pega esta compra e leve na casa do meu servo. Aí ele diz, ele mora, ele dá o meu endereço, na rua Rabelo da Cruz, 405, Tucuruvi. A irmã Zilda, Jesus,
É perto da congregação da Vila Nive. É lá mesmo que ele mora. Sabe o que eu quero dizer para a igreja nesta noite? Jesus, ele sabe teu nome completo. Jesus, ele sabe o bairro onde você mora. Jesus, ele sabe o número da tua casa. Jesus, ele sabe o nome do teu filho. Jesus, ele sabe o nome da tua filha. Jesus, ele sabe o nome do teu marido. Jesus, ele sabe o nome do teu genro. Ele sabe o nome do teu neto, da tua avó. Enquanto você está glorificando aqui, se você crê, irmão, Jesus já está indo lá na tua casa. E quando você chega lá, algo de novo está acontecendo lá. 8 horas da noite, pastor. Já estou encerrando. Me chega lá uma veraneio amarela, que era só o pastor presidente que andava com ela. Que era o pastor Lupércio. Aí, meus irmãos, tocou a campainha, a minha tia foi atender, e eu estou escutando lá na cozinha. É aqui que mora o irmão William da Conceição. A minha tia respondeu, é. A Manzilda sempre foi alegrinha. No portão da minha casa ela respondeu assim, ô Glória! E a minha tia, que é da igreja metodista wesleyana, não podia ver um crente da Assembleia de Deus. A minha tia também respondeu da porta, ô Glória! E eu estou escutando, glória para cá, glória para lá, glória para cá, glória para lá. Falei, Jesus, vou ver o que está acontecendo. Quando eu cheguei na porta da minha sala, irmãos, que eu olho, era a irmã Zilda. Quando ela me vê, ela disse, é você, William? Falei, sou eu, Manzilda. Que hora que você estava orando? Eu disse, era 4 horas da tarde. Quando eu falei 4 horas da tarde, aí ela, ô glória! Irmãos, foi tanto glória no meu portão, que os meus vizinhos do lado esquerdo são mineiros, e mineiros são curiosos, saiu tudo lá fora para ver o que estava acontecendo. No final de tudo, irmão, no portão da minha casa acabou sendo culto ar livre. Eu mesmo acabei dirigindo, fiz o apelo. Sabe o que aconteceu? Aquela família mineira, toda ela aceitou Jesus como Salvador. Hoje, irmão Benedito Moreira é presbítero da nossa igreja, o seu genro é pastor, seu filho é pastor, está no campo de Guarulhos, lá com o Dueto, trabalhando para Jesus, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Estou encerrando. Aí o pastor Mário, irmãos, fez um culto para os desviados, que isso é muito importante, pastor, convidar as pessoas afastadas para vir na igreja, só um culto para eles. Aí, a minha tia levou minha mãe para a igreja. Quando o pastor Mário fez o apelo, dizendo quem quer voltar para Jesus, a minha mãe levantou a mão, dizendo que estava querendo voltar para Jesus. Quando a minha tia leva minha mãe para a frente, na hora da oração, irmãos, Jesus devolveu as vistas para minha mãe, renovou minha mãe no dom. Agora, dia 11, minha mãe vai fazer 78 anos. Hoje, pastor, ela é missionária da Igreja Metodista Wesleyana, viaja mais do que eu, pregando a palavra do Senhor. Aí o meu pai, no dia 9 de junho de 76, o meu pai passa muito mal. Eu levo ele para a Santa Casa de Misericórdia, e aí os médicos examinam meu pai, e já manda meu pai já para a UTI. E eu, como filho mais velho, eu entrei na UTI, irmãos, e comecei, papai, aceita Jesus como Salvador agora, e nada. Papai, aceita Jesus como Salvador agora, e nada. Na terceira vez, meus irmãos, meu pai balançou a cabeça dizendo que aceitava Jesus. Falei, agora eu vou orar pelo senhor aqui agora. Pus a mão na cabeça dele, orei por ele. Quando eu acabei de falar amém, irmãos, o meu pai acabava de falecer. Meu pai morreu com 47 anos de idade. Mas o nome do Senhor foi glorificado. Convido a igreja que fique de pé. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.